Programa Poder Quântico Asa. Toda sexta-feira às 16 horas. Na TV Tudo Pré Grande Litoral, nas redes sociais ou no site. Apresentação Gabriela dos Santos. Apoio Guarujá Varejo e PG Varejo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando a mais um programa Poder Quântico Asa. Estamos retomando, no programa de hoje com um assunto muito legal. Vamos falar um pouquinho de cone terapêutico. Meu nome é Gabriela, eu sou terapeuta, apresentadora do programa. E hoje nós temos o convite de trazer ao programa doutora Cristiane Maria Augusto de Moraes. Ela é cirurgiã dentista, terapeuta em medicina chinesa, acupunturista, shiatsu terapeuta, terapeuta em constelação de florais, radiestesista e consteladora sistêmica. Tudo bem? Doutora, seja bem-vinda, viu, ao programa. Olá, Gabriela, boa tarde a todos os telespectadores. Gratidão por estar participando aqui com vocês neste programa. É uma honra a gente receber, esse assunto no nosso programa, que é o primeiro que a gente faz, com esse assunto que está sendo, hoje em dia, tão comentado, mas muitas pessoas não conhecem os cones terapêuticos, e você, sendo especialista, a gente vai dar abertura ao programa, e eu queria que você se apresentasse às pessoas que estão chegando também, acompanhando o programa. Sim. Bom, primeiramente quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando e de poder passar um pouquinho aí para todos algo que é tão prazeroso para mim, que são os cones terapêuticos. Então, me apresentando brevemente, eu sou a Cristiane Maria, eu sou cirurgiã dentista, há mais de 15 anos, e tenho mestrado na área da odontologia, trabalho, estou na ativa aí como cirurgiã dentista, na odontopediatria, endodontia e diagnóstico bucal, e também sou acupunturista com formação na medicina tradicional chinesa, então acupuntura sistêmica, auricular, shiatsu terapeuta, consteladora familiar sistêmica, radiestesista, terapeuta floral de Bach, entre outras terapias, e eu digo que a minha terapia, a minha formação queridinha, além de todas essas, lógico, mas os queridinhos são os cones. Então, terapeuta em cones de cera, cones terapêuticos, enfim. Então, brevemente, é isso. E para aproveitar aí o nosso tema de hoje, que é cones terapêuticos, eu queria que você falasse, explicasse para a gente que não conhece essa nova técnica, o que seria a cones terapia, terapêutico, qual é o procedimento, o que você poderia estar explicando para o pessoal? Sim, então, conforme a gente conversou um pouquinho, a respeito, nós conversamos um pouquinho a respeito do tema, e eu falo que é algo tão antigo, mas é milenar, assim como a acupuntura. Mas muitos não conhecem, nunca ouviram falar, ou então conhecem de uma forma errada, vamos dizer assim. Então, na verdade, os cones, se fizer uma busca pela internet, vai encontrar diversas nomenclaturas, Vai encontrar como cone hindu, cone de cera, vela de ouvido, cone chinês, enfim, várias nomenclaturas, mas na verdade tudo é a mesma coisa, O que muda de uma nomenclatura para outra, às vezes é o tamanho do cone, algum tipo de componente que ele que na produção dele é diferenciado. Mas, na verdade, eu vou apresentar aqui já para vocês. Então, o cone, ele é um instrumento artesanal feito de cera de abelha. Então, esse daqui mais escurinho, ele é feito de cera de abelha, tá? E também pode ser confeccionado com parafina ou com a mistura das duas ceras, A cera, no caso sintética, que é a parafina, e a cera natural, que é a cera de abelha. Então, na verdade, é um cone, por isso que fala cone, cone hindu, cone chinês, cone de ouvido, vela de ouvido, enfim, ele é um cone,
tá? Mais ou menos de uns 30 centímetros, tá? Pode ter menor, pode ter maior, então vai depender. Então, por exemplo, um cone hindu, ele é mais conhecido por ele ser um pouco menor, né? Então, mais ou menos metade desse, e um pouquinho mais grosseiro, um pouquinho mais, com uma abertura um pouco maior. Então, isso vai de terapeuta para terapeuta. Geralmente também a confecção é realizada pelo próprio terapeuta, né? Então, no caso, eu mesma confecciono os cones, e isso também é muito satisfatório, porque, querendo ou não, o cone, ele é uma ferramenta, como eu falei para vocês agora há pouco. É uma ferramenta de trabalho, mas ela é uma ferramenta artesanal. Então, na produção, o terapeuta fazendo o seu próprio cone para trabalho, ele vai colocar ali a energia, ele vai trabalhar todo esse campo já. Então, eu falo que o paciente, quando ele vem para a terapia com o cone, ele já está sendo terapeutizado sem mesmo saber, né? Sem ao menos saber. Então, já começa aí dessa forma. E, assim, o objetivo do cone é para tudo, né? Seja no cone utilizado no ouvido, quanto na parte sistêmica, dos chakras, equilíbrio dos corpos sutis, sempre terá o mesmo objetivo, que é a limpeza e desobstrução, né? Limpeza e desobstrução do quê? Limpeza e desobstrução dos ouvidos, das áreas de cabeça e pescoço, nariz, garganta, seios nasais, paranasais, e também a limpeza e desintoxicação, vamos dizer assim, dos nossos chakras, dos corpos sutis, né? E ele também pode ser utilizado no ambiente, fazer um equilíbrio energético, uma limpeza também para o ambiente, enfim, tem diversas formas de se trabalhar o cone, basta querer. Sim. Doutora Cristiane, também, no caso, esses procedimentos de utilização dessa técnica, como você colocou, no caso, teria para várias situações, né? Desde harmonização dos chakras, como, no caso, fazer um trato respiratório também para pessoas que têm algum tipo de patologia, sinusite. Teria como você explicar as diferenças e as pessoas que chegam, né, com uma situação mais agravante, como você percebe a situação através desse procedimento? Sim. Então, antes de iniciar essa parte já mais terapêutica propriamente dita, vou só concluir aqui para vocês Sim. que o cone, ele leva na sua composição a cera de abelha pura ou a parafina ou a mistura das duas, né? E também óleos essenciais, ervas, e ele também é feito com o algodão orgânico, ou o algodão, tá? Então, assim, é um tecido de algodão, ou gás, enfim, mas precisa ser dessa forma. Então, tem um molde para ser realizado, tem todas as proporções, enfim. Mas por que eu estou falando da composição? Porque é justamente para dar o gancho aí pro paciente, né? Para a chegada do paciente. Então, foi muito legal você me colocar isso, porque realmente é importante, sim, a gente fazer um pré-diagnóstico até para saber qual cone utilizar, né? Hoje eu tenho assim a produção do cone, só o cone puro de abelha com própolis, ou então só o cone puro de cera de abelha. Eu tenho cone de cera de abelha com lavanda, cera de abelha com hortelã, enfim. E tem essa importância porque vai depender da situação. Então, logicamente que para se trabalhar com o cone precisa ser habilitado, né? Em cones, precisa ter essa habilitação. Nós estamos trabalhando aí com energético, com a saúde física, com toda essa questão da saúde como um todo. Trabalhar com fogo também exige aí uma cautela ainda maior. Entender, né, essas estruturas anatômicas para ter um diagnóstico também mais preciso. Então, a importância sempre chegou o paciente, fazer uma anamnese, mesmo que ele já seja seu paciente, de outras terapias, enfim. Faça uma anamnese, ou então atualize ali aquele momento que ele chega para a procura do cone, seja por parte física, ou parte emocional, ou parte energética, né? Geralmente, o paciente, ele busca muito pela parte física, né, respiratória. Então, sinusite, resfriados, nariz entupido, dores de cabeça, e também acúmulo de cerumen, que é a cera do ouvido, né? Então, tudo isso é uma procura muito grande, né? Então, aí o que acontece?
faz a terapia com o cone e faz a limpeza, né? O próprio cone, ele faz essa limpeza, essa desobstrução. E se vocês forem reparar, ele é um cone, e ele não é um cone só por ser um cone, ele tem aí uma sistemática, né, para que isso aconteça. Então, aqui a gente coloca o fogo, nessa parte do espaço um pouquinho maior, coloca o fogo, introduz aqui no pavilhão auricular, e aí a hora que começa a sair essa fumacinha, ou seja, ele é um cone porque a fumaça da combustão vai fazer essa elipse. E aí eu brinco, para ficar mais fácil e didático para os pacientes e para o público em geral, que para ficar bem fácil mesmo, imagina a inalação. É a mesma coisa, só que feita no ouvido. Então, é uma inalação auricular. Isso é uma coisa nova, tá? Eu que inventei. Mas, assim, para ficar de forma didática. Então, aquela fumaça que vai adentrando, ela vai limpando, ela vai desobstruindo, ela vai descolando aquela mucosidade, ela vai permeando ali, e aí isso dá o alívio, né? Dá o alívio respiratório, dá o alívio da dor de cabeça, e o cone pode ser utilizado de diversas formas, né? No caso mais invasivo, seria aí a parte do ouvido. Então, precisa ter todo esse cuidado, né? Precisa verificar com o otoscópio se está ok, se pode ser introduzido aquele cone naquele momento, se de repente não é mais importante o paciente passar por um otorrino, ter a indicação, e aí depois voltar para o consultório e trabalhar em conjunto, lembrando que o cone, ele é um tratamento integrativo e complementar, né? Principalmente em conjunto aí com a medicina ocidental, né? Então, isso tudo é importante. Então, é o local que será utilizado o ouvido e nos centros energéticos. Nos centros energéticos, apenas vai encostar ali nas regiões dos chakras, né? E temos aí também a possibilidade de utilizar o cone também através aí, ó, tá vendo? Aí já está mostrando, né, o equilíbrio dos chakras. Eu utilizei até as pedrinhas também para dar um equilíbrio maior. E aí vai encostando nos chakras, e aí vai removendo para cada chakra a hora que a chama estabiliza. Então, se ela estiver trepidando, é importante que fique mais tempo naquele chakra, até que se passe para o outro. E aí, lógico que o atendimento não engloba só o cone, né? A gente faz a pendulação, né? Eu uso um pouco aí da radiestesia para isso, então faz a pendulação com o pêndulo, vai verificando aí quais estão em equilíbrio, quais não estão, e a chama, o transmutar da chama vai fazer este equilíbrio. Então, é assim que funciona. E aí, nessa imagem também mostra a possibilidade de se trabalhar o equilíbrio dos chakras à distância, ainda mais agora que estamos em pandemia, né? É uma forma de se trabalhar, e os pacientes se conectam tão bem, né? Embora, né, a palavra conectar já é pela internet, mas assim, o conectar de si próprio com a terapia é muito grande, é muito satisfatório. Inclusive, até trouxe aqui, ó, a figura humana aí, para exemplificar que é possível fazer sim, né? E é super bacana, é bem interessante. E o que eu achei interessante dentro da sua colocação é bem a questão de ser uma medicina também integrada a todos os meios terapêuticos, né? Tanto você pode introduzir os cristais, como os florais também. Nesse trabalho de variantes, né, que você coloca junto com o cone, você faz primeiro na anamnese um pré-diagnóstico para ver se a pessoa realmente tem essa necessidade de trabalhar no pêndulo, né, fazer a pesquisa, né, se realmente o paciente ele deve ser tratado, né, de acordo com as ferramentas de utilização que você faz nessa integração. Sim, uma colocação bem importante. Inclusive, eu fiz um atendimento bem interessante, integrando a odontologia com a medicina, vamos dizer assim, oriental, porque não é só uma medicina que a gente está trabalhando aqui, não é só a medicina chinesa, né? Enfim, sim. E o cone a gente ainda não tem essa colocação, se ele está para a medicina chinesa, se ele está para uma medicina mais oriental, qual, né, que ele está aí, porque ele é conhecido como hindu, enfim. Então, o importante e também, assim, o histórico dele, né, aqui no Brasil, os índios, as freiras,
principalmente para a questão de ouvido, já utilizavam de formas, assim, empíricas, né, com papelão, com jornal, casca de folha de banana, bananeira. Então, assim, tem um histórico bem interessante que já vem de muito tempo, né, e depois até chegar aí no cone, que é algo agora mais perceptivo e também mais controlado, vamos dizer assim, né, já está mais qualificado. E aí, no caso, para fazer esse tratamento integrativo, eu tenho uma paciente que ela sofre de DTM, né, a disfunção da articulação temporomandibular, que é a única articulação que existe na cabeça e que mexe, né, então aqui, né, essa parte. E ela faz, então, o tratamento odontológico, uso de plaquinha, tudo, enfim. E mesmo assim, com bastante dor ainda, então nós resolvemos aqui, né, eu e a equipe, no caso, partir aí para uma questão um pouquinho mais integrativa. Então, ela faz a parte toda de odontologia, todos os tratamentos possíveis, né, foram realizados, e aí foi introduzido a auriculoterapia, né, e também os cones terapêuticos das duas formas. No ouvido, para desobstruir toda essa parte e fazer com que a engrenagem da articulação trabalhe melhor, porque aquele líquido sinovial que está ali, né, segurando ali para fazer aquele movimento, ele tá faltando óleo, né? Vamos dizer assim, está faltando óleo. Sim. Então, toda essa parte foi resolvida dentro da odontologia e o cone ajudou nisso também. E eu fiz a utilização do cone no meridiano do triplo aquecedor, que é o meridiano que existem aí os melhores pontos para DTM, né, dentro da acupuntura. Então, imagina, ó, foi a odontologia, aurículo, acupuntura, né, de certa forma, e o cone, né, então, olha quanta coisa que deu para integrar e o cone ajudando, permeando todas essas terapias, né. E, assim, é dessa forma que funciona. Com os florais, né, que até passou a imagem, com os florais é muito interessante porque depois que você faz a terapia com o seu paciente de floral, aí depende de terapeuta para terapeuta, eu gosto muito de trabalhar com as cartas, com os baralhos, enfim. E agora, com a questão de atendimento online, eu faço essa chamada de vídeo com o paciente, faço essa dinâmica com as cartas, e aí, se ele acha interessante fazer aí o cone, eu utilizo as cartas que nós tiramos, que nós fizemos a dinâmica, e utilizo, então, o cone, daquela forma como está a imagem, para ter a percepção, através ali da transmutação do fogo do cone, se aquelas flores, aqueles florais, são os mais indicados para aquele momento. Né? Então, é muito interessante. É algo assim que precisa ter uma percepção, precisa ter paciência, né? Não adianta fazer com pressa. A do floral é algo assim muito holístico mesmo, né? Da intuição e tudo mais. Sim. E nessa questão também, né, de tratamento com esse cone terapêutico, a gente pode aí entrar com recursos e um público grande de pessoas. Isso não restringe em faixa etária, todas as pessoas podem fazer uso dessa técnica, desde criança até pessoas de idade. Tem alguma contraindicação nesse caso, de pessoas que procuram já com alguma restrição, talvez até patológica no ouvido, que aí tem, né, uma condição menor para tratamento? Sim, sim, por isso que é importante, voltando um pouquinho lá atrás, que eu acho que eu acabei não respondendo, né, fazendo o gancho no outro assunto, é sempre importante ter anamnese, mesmo que, por exemplo, essa paciente, ela já é minha paciente há muitos anos dentro da odontologia, não só pela DTM, mas por outros procedimentos, né, e ela também é paciente de acupuntura, né, então, assim, existe a anamnese da parte odontológica, existe a anamnese terapêutica, né, e aí dentro da terapêutica, podemos aí incluir as outras práticas, não precisa fazer assim, uma anamnese em cima da outra, mas incluir incluir, né, aquele desequilíbrio daquele momento, para fazer aí essa integração. Então, sempre, se tem já anamnese, incluir, se não tem, fazer. Então, isso é importante. Isso sempre será importante. E quanto às indicações, são as indicações, né, principalmente aí para cabeça, pescoço, na parte toda respiratória,
sinusite, rinite, todas as ites, né? Otite, principalmente também, né? Que é um carro-chefe, assim, né? Que vem muito, né? Só que a otite, aí já entra um pouquinho na contraindicação. A gente precisa entender a otite, por isso que é importante também fazer um exame físico no ouvido. Embora não sejamos aí médicos otorrinolaringologistas, quem é médico otorrinolaringologista e trabalha com cone, tá perfeito, né? Mas não somos, mas podemos sim fazer um exame clínico mais superficial, até porque o otoscópio, ele vai ter aquela lente e já vai mostrar ali, se você entender um pouquinho sobre a anatomia do ouvido, por isso que é importante ser habilitado nos cones, justamente porque tem aí essa questão toda, vai entender se aquele momento pode ser utilizado o cone ou não. Então, já chegou paciente no consultório com dor de ouvido, que já foi paciente de cone, e na hora que eu percebi, tinha ali um coágulo, tinha uma secreção diferente, que jamais eu poderia utilizar o cone naquele momento, porque eu vou aquecer o que já está muito inflamado, eu vou exacerbar o caso. Então, é encaminhamento para um otorrino, para que ele faça ali o tratamento de base, e aí sim, depois retornar para que faça uma manutenção daquela otite, né? Para que ele não venha a ter otites de repetição, para que seja drenado ali, para que seja sempre liberado ali. Então, entra um pouquinho dessa contraindicação. E as idades, né? Acho que as idades, né? As idades a partir de 6 meses. A partir de 6 meses de idade, a gente dá esse tempinho de 6 meses, porque os 6 meses é o aleitamento mínimo e tudo mais, né, materno, e aí com 6 meses a criança já começa a entrar com suco, com papinhas, então aí pode ter obstrução do ouvido, pode ter obstrução do canal lacrimal, pode ter aí a deglutição alterada, e aí o cone vai trabalhar isso também, sempre junto aí também com o pediatra, né. E idosos, não tem restrição. A gestante, né, gestante sempre a gente tem que tomar cuidado para tudo, né, então eu recomendo a partir aí, deixar passar o primeiro trimestre, e aí tudo bem, pode fazer. Doutora Cristiane, eu vou pedir licença, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos, tá bom? Para continuar aqui o nosso assunto, o nosso bate-papo. Gratidão. TV Tudo Praia Grande Litoral. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Renove o seu visual nesse final de ano. Vem para o Odonto Company. Faça um tratamento de implantes, próteses, para você substituir um dente ausente ou trocar uma prótese móvel por uma fixa. Agende já a sua avaliação. Odonto Company, a clínica número 1 do Brasil. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Apresentar algumas coisinhas para vocês aqui. Além de games, a gente trabalha também com outro tipo de mercadoria, que é a parte de som, caixinhas de som, fones de ouvido. Nós temos bastante coisa de fone de ouvido Bluetooth, alguma coisa para informática também, mouse sem fio, teclado, miniaturas, tá? Tem bastante coisa aí. E na parte de games, a gente é especializado, assistência técnica, tá? Trabalhamos com conserto de qualquer tipo de videogame há bastante tempo já, temos oficina especializada nisso e temos aqui, ó, vários videogames à venda, tá? São videogames novos e seminovos, temos vários preços, tá? Temos a pronta entrega, facilitamos no cartão,
Parcelamos até 10 vezes no seu cartão e à vista tem aquele descontinho especial. Programa Poder Quântico Asa. Toda sexta-feira às 16 horas. Na TV Tudo Pré Grande Litoral, nas redes sociais ou no site. Apresentação Gabriela dos Santos. Apoio Guarujá Varejo e PG Varejo. Retornando ao programa Poder Quântico Asa, dando continuidade ao bate-papo com a nossa querida doutora Cristiane Maria. Ela é especialista em terapia de cones e hoje nós estamos conversando, né, sobre a terapia dos cones. Eu gostaria, assim, a gente acabou falando sobre o tratamento das crianças, né, que elas podem, a partir de 6 meses de idade, já introduzir esse tipo de tratamento. No caso de uma criança hiperativa, como que é feito esse tratamento? Ou criança que tem problema de autismo, que às vezes precisa ser direcionada a um trabalho, né, alternado, como que é feita essa avaliação junto de crianças que têm já, né, uma dificuldade para ter um relaxamento? Sim. Bom, voltando aqui, então, nessa parte, devemos ter bastante cuidado, não tanto com a técnica, e sim com o fogo, né? Então, aí partimos do pressuposto que toda criança é importante, independente da sua saúde, enfim, se é especial, se não é, toda criança será tratada da mesma forma, com todo o cuidado. Aliás, a terapia com o cone é cuidado o tempo todo, independente de idade. Mas nas crianças em especial, principalmente nos bebês, né? Nos bebês a gente utiliza aí, a mamãe, lógico, vai ficar junto, às vezes deita junto com a criança, né? Utiliza ali do tablet, não tem jeito, né? É uma energia telúrica ali, mas não tem o que fazer, né? É o nosso momento, a nossa era, né, agora. Então, há algumas peculiaridades que a gente pode aí trazer para o atendimento. Lógico que sempre respeitando aquele momento, né? Como eu sou odontopediatra, então eu já tenho aí esse feeling com as crianças, né, um pouco mais exacerbado. Então, assim, na parte terapêutica, né, até na acupuntura, né, geralmente eu faço mais a auricular, o uso das sementes nas crianças. Mas eu já consegui diversas crianças aí pequenas colocar agulha, né, que às vezes para fazer um exame sanguíneo não conseguiu fazer uma acupuntura, né? Então, assim, tudo vai assim aos pouquinhos. Eu marco uma primeira consulta, conhece o consultório, me conhece, a gente brinca. Eu uso muito da ludoterapia também, uma técnica Gestalt, que é do desenho livre. Então, aí eu já consigo ter as percepções também da criança, né? Isso como um todo. E no caso da criança especial, aí nós iremos atuar nos intervalos. O que são esses intervalos? Os intervalos em que o médico que está tratando essa criança, provavelmente ele usa medicações controladas, ele vai dar aí o prazo em que a criança vai estar um pouco mais calma para receber. E mesmo estando mais calma, todos os cuidados, os pais juntos, né? Tentar, no caso da criança especial, não mostrar o fogo, porque o fogo é que vai deixá-lo agitado, não é a técnica em si, né? Então, dá para fazer, mas respeitando aquele momento. Se não for possível, não insistir, porque aquilo, né, pode criar ali um pequeno trauma de repente, alguém acender um isqueiro e a criança entrar em surto. Então, tudo tem o seu momento, o seu tempo de fazer. Então, dá para fazer? Dá para fazer, mas temos que ter aí essa cautela. Né? E a partir de 6 meses pode fazer. Nas crianças, geralmente, já vou aproveitar aqui, já vou falar. Sim. Nas crianças, sempre, independente de idade, por mais que venha com a queixa, vamos supor, de um ouvido, sempre irá fazer nos 2 ouvidos. Ah, mas eu estou com a dor só no ouvido esquerdo. Não, vai fazer nos 2 ouvidos. Podemos começar com o esquerdo, mas vai fazer nos 2 ouvidos. Por quê? Porque no nosso ouvido existe o labirinto,
né, que é aquele líquido que faz ali o nosso equilíbrio também. E se a gente fizer em um lado só, é muito provável que o paciente vá andando um pouco de lado, desequilibrado. Mas não desequilibrado no caso da energia, mas da parte física mesmo. Sim. Né? Então, isso é muito importante, sempre fazer. E no adulto, né, na criança que já tem um certo peso já de adulto, já pode fazer nos 2 ouvidos, aliás, pode fazer um par de cones maiores, né, como esse, de mais ou menos 30 centímetros, e nas crianças menores e bebês, um cone dividido, né, ou seja, vai queimar até um certo momento e vai fazer a troca. Porém, eu, particularmente, nas crianças, eu fazia isso, né, acendo, coloco no ouvido, aí faço a troca. No fazer a troca, eu comecei a perceber que cria uma agitação na criança, por ver o fogo passando de um lado para o outro. Então, aí eu já criei uma técnica em que eu faço cones menores, justamente para que isso não aconteça. E, assim, para não chamar atenção, e também ficou até mais fácil o atendimento. Eu achei mais fácil, porque aí dá para dar uma descansadinha, já queimou aquele cone, já guardou ali, já higienizou aquele ouvido, aí vamos passar para o outro. Então, eu achei, não fica aquela correria, né, entre aspas, agora vamos passar para o outro, aí a criança se posiciona e tal. Então, eu preferi. Então, é algo que eu desenvolvi isso aí, não sei se tem alguém que faz dessa forma, cones menores, mas eu desenvolvi essa prática ao longo do tempo aí, dos atendimentos, que eu senti essa necessidade e deu certo. Então, hoje eu faço 2 cones menores, que equivalem a um grande, no ouvido das crianças, né? Lógico que nosso produto... Desculpa. Imagina. Acho que cortou aqui um pouquinho, desculpa. O Tata, nosso produtor, ele disponibilizou também uma imagem que é possível também, né, fazer esse tratamento, introduzir nos animais também. Como que você faz esse trabalho com os animais? Uhum. Sim. Na verdade, assim, os cones, eles podem ser utilizados nos cães e nos gatos, né? Logicamente que animais de grande porte também poderiam, né, usufruir aí dessa técnica, mas aí também já é algo que foge um pouco também, né, do campo, do nosso campo, né? No caso aí, fazendas, lugares maiores que tem um veterinário que está ali trabalhando com aqueles animais, até, né, no caso, sendo habilitado em cones, poderia fazer, mas no nosso dia a dia, geralmente são os pets, né, que são os cães e os gatos. E aí, os pets têm inúmeras terapias, né, eles podem passar por acupuntura, cromoterapia, enfim, e com os cones também. E no caso dos cones, mais utilizado nos ouvidos, justamente por questão de fungo, bactéria, otites, né? Otites é, assim, 90% dos casos. E também em conjunto com o médico veterinário, né? Porque se tiver uma otite que está muito exacerbada, eu não posso jogar ali o calor para aquilo, né, piorar. Então, é um controle, né? Vai estar tratando em conjunto. E, às vezes, assim, tá tudo ok, não tem mais otite, já não toma mais nenhuma medicação. Vamos fazer um cone para prevenção. Sim, isso é o mais importante, o cone para prevenção aí nos pets. E ressaltando também que, assim como você perguntou das crianças especiais, os animais é ainda mais redobrada a atenção, porque pelo, orelha grande, não dá para pôr gorrinho no animalzinho, né? E tem que ser muito rápido. E a técnica tem uma pequena diferença. Ao invés de introduzirmos um pouquinho a mais no conduto auditivo, e deitado, no caso, a gente vai aplicar na forma como ele se sentir confortável no colo do proprietário, ou na clínica veterinária. E aí é só encostar no conduto auditivo, que a orelha do cão e do gato é da mesma forma a anatomia, né, que a do humano, mas tem ali algumas diferencinhas no sentido do conduto, né, do trajeto do conduto. Então, ali, o cone mais em pezinho, como na imagem, já vai fazer com que a fumacinha entre ali e faça o seu trabalho, né? Então, é muito rápido e o espaço que a gente deixa de cuidado ali, né, de
de segurança é um pouco maior. Então, vamos supor que aqui é o ouvido, né, de um humano. Então, nós iremos introduzir aqui, e a margem de segurança, mais ou menos 4 dedos, né, acima ali do ápice da orelha. Já no animalzinho, a gente vai queimar num padrão um pouquinho maior, né, porque tem ali o pelo e tudo mais, e eles, né, acabam se agitando um pouco mais. Então, assim, dá para fazer, mas tem que ter esse cuidado e sempre uma consulta veterinária antes. Ah, mas ele não tem nada, é só prevenção. Não, por favor, faça a consulta prévia, porque aí o exame clínico tem que ser realizado pelo veterinário, porque nós, humanos, conseguimos, através da anatomia, entender o ouvido humano, mas do animal aí só mesmo o veterinário. E aí, não é uma autorização para o tratamento, é uma liberação no sentido de que está tudo ok, pode receber, né? E alergias, e tem várias situações que podem aí se trabalhar com os bichinhos. Tem quem faça também o equilíbrio dos chakras junto com o reiki, com os cones. Então, assim, é uma variedade. Sim. No caso, doutora Cristiane, uma outra pergunta também, em casos extremos, né, de processos psicossomáticos, de pacientes que com certeza têm aí um fluxo maior, né, de atendimento, acredito, por às vezes estresse no dia a dia, né, que acaba dando aquele zunido no ouvido, a pessoa fica com aquele barulhinho, geralmente não suspendendo também um acompanhamento médico, isso também seria integrado a essa prática, né, do cone terapêutico para fazer também esse tratamento, não só da patologia em si, mas desse processo também que desencadeou. Então, ele acaba integrando essas duas funções. Sim, acaba integrando sim, inclusive uma das indicações é para zumbido, né? Só que o zumbido tem uma escala muito grande, né? O zumbido, por mais que a pessoa fale, tá no ouvido, é do meu ouvido, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é cerebral. Então, a gente precisa entender o motivo pelo qual aquele paciente está tendo zumbido, né? Então, se é um zumbido por estresse, porque aí o cone vai ajudar e vai eliminar, ou se é um zumbido por uma infecção, por uma patologia, aí precisamos entender, ou até mesmo, no caso da odontologia, se é posicionamento dentário, se é o posicionamento da articulação, porque causa isso também. Então, tratando a causa, trata-se também o zumbido, e o cone vai ajudar ainda mais, né? E no caso de, independente de zumbido, ser um processo psicossomático, ou seja, já foi ao médico, não tem nada, fez aquele monte de exames, não tem nada, mas o paciente fala, mas eu sinto essa dor nesse local, ela é real, eu sinto, até briga com o médico, né? Sim. E o médico fala, não tem nada, né? Tá saudável. Então, nesse caso, além das outras terapias que podemos integrar, logicamente, o cone é indicado, nesse caso, para o ouvido, para limpar essa questão toda mental, emocional, né? Tirar os miasmas da cabeça, né? Vamos dizer assim. E também o equilíbrio energético, equilibrar aqueles chakras, porque os chakras, eles estão muito, muito próximos ali das nossas maiores glândulas, né? Então, ali secreções de hormônios e tudo mais. Então, vai ter aí uma integração tão boa, tão grande, né? Um ganho tão grande para esse paciente que, quando ele menos esperar, ele vai falar, poxa, eu não tenho mais essa dor, eu nem lembro quando passou. E é isso que eu escuto, né? Então, assim, é paciência, é calma, né? Enfim, dá para se trabalhar de uma forma muito grandiosa mesmo, né? E integrando, né? Integrando de todas essas maneiras. Mas o principal objetivo mesmo do cone é esse: limpeza e desobstrução de vias aéreas, né, superiores, questões de cefaleia, dores de cabeça, enjoos, febre. Então, a febre ajuda muito. Aquela criança que tem febre repetida e toma a medicação e dali 2 horas ou menos de 2 horas volta aquela febre, a mãe traz para o consultório, faz o cone, a febre abaixa no momento do cone, e aí consegue segurar a medicação quando retorna. Então, assim,
é sistêmico. Eu falo que os cones terapêuticos, eles são sistêmicos, né? Então, atua em tudo, né? Atua em tudo. E a transmutação dele, né? Então, dentro do atendimento, o terapeuta vai estar verificando todas essas questões, e mais a queima, a fumaça, o tipo de chama, como que o paciente está interagindo. Muitos pacientes, às vezes, vêm para experimentar o cone, né, para verificar como que é, e sente um relaxamento intenso, entra num relaxamento tão grande durante a queima do cone, que vem imagens, vem insights. Então, se aquele paciente está com uma certa dúvida de algo que ele precisa tomar uma decisão, aquele momento vem. Então, assim, isso é bem interessante também, né, muito interessante. E não sei se eu já posso falar aqui para vocês, não sei se tem... eu vou fazer só mais uma perguntinha para você. Sim. Também, mas eu acho importante a gente colocar um pouquinho mais esse assunto, né? Porque é um assunto que realmente as pessoas ainda têm dúvidas, quem faz o processo, né, da utilização do cone, e pessoas que também estão conhecendo. No caso, a chama, aquele resíduo Isso, era isso que eu ia falar. O resíduo do cone, geralmente é expurgo da própria cera do ouvido do paciente, ou é do próprio cone mesmo, o resíduo que fica? Porque as pessoas ainda têm, né, uma confusão sobre isso. Sim, então, desculpa ter te cortado aquela hora, mas era justamente isso que eu ia colocar aqui, que é assim... eu digo que é o mais importante de uma orientação para cone. Então, vamos lá. Tudo que sai dentro do cone, depois quando a gente abre o cone, né, porque tem um porquê de abrir o cone, às vezes abre, às vezes não abre, tem uma interpretação, né, mas isso eu posso assegurar para vocês, tá, 100%, não sai nada do ouvido, isso é mentira, isso é mito, tá, existe muitos vídeos na internet que eu fico até estressada de ver, porque é uma informação muito errada, e além de ser errada, ela é muito concisa, ela é assim, quem assiste fala, sai, é isso mesmo, tá saindo do ouvido, então, não tem o porquê. Se a gente pensar na física do cone, tá? Na física dele, no material, concorda comigo? Como que vai sair algo, vai sugar, sendo que a gente está fazendo ali um pequeno vácuo, só que esse vácuo, ele vai atravessar através da fumaça. A fumaça vai adentrar dentro do ouvido. Vai descolar ali o cerume, vai descolar ali alguma secreção, seja na parte de seios maxilares ou no próprio ouvido, vai descolar. Mas vai descolar para quê? Para que depois saia naturalmente. Mas nunca sugar, não tem o poder de sucção. Né? Tem o vácuo, mas não tem o poder de sucção. Então, tudo que fica dentro do cone é produto da transmutação do fogo, daquela energia, daquele desequilíbrio, daquele problema físico, emocional, energético, enfim, tá? Ou até mesmo forma tão pouquinho que é próprio produto do cone mesmo, da sua confecção. E aí tem um motivo. Se formou, tem um motivo. Vamos abrir, vamos verificar. Não formou mais, tem outro motivo. Então, assim, não é obrigatório formar. Pode acontecer, mas não é nada que venha de dentro do ouvido, tá? É do próprio produto do cone e da transmutação. Depois, essa cera, essa secreção, ela pode sair sozinha, aos poucos. Então, o paciente que vem para fazer a limpeza do ouvido, ele, muito provavelmente, após aí 24 horas, 72 horas, ele irá verificar que no travesseiro dele tem cera, ou então que ele está sentindo uma coceirinha, e quando ele põe a mão, ele vê que tem cera. Por quê? Porque descolou, então está saindo naturalmente, né? E então, assim... A própria mucosidade também, né, do aparelho auditivo, ele vai fazer com que isso saia de outras maneiras, né? Físicas. Sim. Não precisa expurgar do ouvido, né? Ele vai fazer com que ele libere isso de forma automática. Sim, inclusive, a maioria dos médicos otorrinos, eles indicam uma solução, né? Para que se coloque no ouvido para amolecer aquele cerume. Não é errado, é a conduta deles.
tá? Pode usar, não posso usar, vou fazer o cone, mas eu apliquei, então eu oriento da seguinte forma, que horário que vai aplicar essa medicação? Vou aplicar 1h da tarde, então 3 horas, no máximo, esteja no consultório. Ou então, se possível, depois de 30 minutos. Porque aí eu vou aproveitar, vai aproveitar aquela lubrificação da medicação, o aquecimento da fumaça, e aí será mais rápido ainda o processo de expurgar, né, naturalmente. Entendeu? Aí dá para fazer dessa forma. Sim, e doutora, desculpa até interromper, pode causar também, no caso, né, se você faz em seguida o procedimento, você pinga algumas gotinhas, pode ser que queime, porque tá o aparelho auditivo ainda sensível, né, com o processo, né, de fumaça. Você diz queimar como? De entrar cera dentro do ouvido ou a fumaça? No sentido da fumaça, fazer o aquecimento preciso, né, durante o tempo de tratamento, e aí em seguida você introduzir, né, uma medicação que vai fazer com que ele solte, né, remova mais rápido. Pode acontecer alguma lesão nesse intervalo, por estar muito próximo do tempo de tratamento ou não? Então, olha, até o momento, quando eu tenho os pacientes que estão tratando a otite com medicação, aí eu peço para aguardar o tempo da medicação. Agora, se for apenas aquela solução lubrificante, né, que o médico passa, não tem problema. Até ajuda, como eu coloquei, né? Se colocar ali, se possível, 30 minutos vai ajudar. Se for uma solução anestésica, também não tem problema nenhum, tá? A única restrição que, por bem, eu acho que é mais viável e até respeitar, né, a conduta de um e de outro, é quando se faz alguma medicação com corticoide, com alguma medicação mesmo, né, tópica, mas que precisa ficar ali por muito tempo. Porque o que acontece? Fazer mal não vai fazer, mas talvez eu tire ali com a fumaça um pouco da substância, porque vai acabar evaporando, secando, vamos dizer assim. Então, seria por esse motivo. Mas fazer mal, lesionar, não. E a questão de lesionar também, por isso que é importante provar, verificar, né, com o otoscópio, todo aquele conduto auditivo, provar o cone antes de acender, que aí a gente percebe ali, o paciente percebe, fala, tá legal, não tá, e depois que ele está aceso, ele vai aquecendo, mas é um aquecimento muito sutil, o paciente não percebe que tá quente, só que a cera, ela vai ficando um pouco mais maleável, então aquele conduto auditivo ali, aquela pontinha, a pontinha que está dentro do conduto auditivo, ela vai praticamente se moldar ali no ouvido daquele paciente, então se torna algo bem confortável, né? No início pode ficar um pouquinho, mas depois torna-se aí mais confortável para o paciente, nesse momento que ele se entrega ali para a terapia e deixa acontecer. E nas desobstruções, né, é muito legal quando o paciente vem assim, com o nariz muito congestionado, sinusite que não consegue pôr para fora aquela secreção, e no ato do atendimento mesmo, eu já tenho que ter papel do lado, lenço, porque começa mesmo a sair a secreção, porque está desobstruindo, está limpando, né? Entendi. Doutora, eu vou agradecer imensamente a presença, por ter aceito o convite de participar do programa, por trazer tanto conhecimento valioso, né, de tanta precisão, de tanta, hoje em dia, busca, né, que as pessoas têm aí pela medicina tradicional, né, chinesa, as alternativas que as pessoas podem estar integrando aí, várias formas, né, de utilização para integrar todos os meios, físico, emocional, psicológico. E eu queria que você colocasse o seu trabalho, as pessoas que estão te acompanhando, assistindo, falar um pouquinho mais das aulas que você ministra. Sim. Bom, eu tenho alguns cursos, né? Eu tenho o curso de chakras, tenho o curso de florais, de Bach, e também tenho um mini curso de cones terapêuticos, né? Onde este mini curso, na verdade, ele não habilita o aluno a trabalhar com o cone. E também, já deixo claro aqui que autoaplicação também não pode, é contraindicação absoluta. Então, é um curso, um mini curso informativo,
que, na verdade, ele é para dar a oportunidade para aquele aluno de verificar se é isso mesmo que ele quer ou não, porque é um assunto tão antigo, né? É algo tão antigo, mas que muitas pessoas não conhecem, às vezes escutam, ouvem falar de forma errada, errônea, ou então não entendem ao certo o que é. Até mesmo entre nós terapeutas acontece isso. Alguns terapeutas não conhecem, e não é por falta de informação, é porque realmente acaba passando mesmo batido, né? Eu mesma fui descobrir os cones quando eu estava na acupuntura, né? Que chegou para mim de uma forma muito linda, muito grandiosa, e eu gostei, fui atrás, e enfim. Né, e hoje eu tenho essa missão de passar adiante aí, né? É algo que surgiu muito forte na minha vida, eu quero transmitir aí da melhor forma. Se você puder compartilhar também as redes sociais, ao pessoal que também pode estar acompanhando os seus trabalhos, o atendimento à distância também, que você faz, né? Sim. E no caso, esse mini curso é para dar essa oportunidade como informação. Então, se o aluno gostou, quer se integrar mais nesse assunto, terá o curso de formação em breve, que eu estou na produção dele, provavelmente ali em meados do início do ano, ele já vai estar sendo lançado pela plataforma da Uniabrat, que é a universidade que eu sou vinculada ao conselho, e também como professora ministrante, né, faço parte do conselho dos professores, e ele é totalmente online, assim como o mini curso também, ele é totalmente online, e tem vídeos, tem módulos, tem módulo bônus, tem a confecção dos cones, então tem uma forma mais integrativa mesmo, aí não só do cone, mas de uma forma maior, e aí terá essa oportunidade, que aí é um curso de formação que irá habilitar a trabalhar. E aí, se de repente, com o mini curso, gostei, mas não quero trabalhar com isso, ok, né, é uma oportunidade, ficou a informação certa, correta, porque a partir de muito estudo eu consegui chegar nessas conclusões e passar o que é real, o que de fato é verdadeiro, né? Lógico que, né, no mundo holístico, terapêutico e da saúde, a gente sempre aprende muito mais, né, e vai englobando. E quem quiser entrar em contato comigo, eu posso estar deixando também o meu número de WhatsApp, não sei se posso. Sim, pode, acho que já está lá, está na telinha, né? São Paulo, então é 11 97456 5316. O meu Instagram, me sigam lá, @doutoracris, _luz holística. Tem um canal no YouTube também, que eu venho alimentando com lives, com alguns vídeos, pensamentos e etc e tal. Então, é Medicina Chinesa e Terapias Luz Holística. E quem for um pouquinho mais tímido, quiser mandar o e-mail, tem o e-mail, que é o doutoracrismariaterapias@gmail.com. Estou à disposição a tirar dúvidas sobre o curso, mini curso, e também tirar dúvidas de forma geral, atendimento terapêutico. Quem é de São Paulo, o consultório está aqui, gente, por favor, venham. E também, de forma online, dá para a gente fazer. Só o de ouvido que não. O de ouvido, só presencial. Gratidão, viu, doutora Cristiane? Gratidão pela participação. Gratidão. Foi muito valioso aí para quem acompanhou. Para mim também, que estou aprendendo aí bastante coisa, né? Bastante assuntos aí diferentes, diversificados também na área. E agradeço aos ouvintes também, acompanhando, aos internautas que nos assistem toda sexta-feira. Lembrando que o programa tem mais assuntos, mais terapeutas semana que vem, sexta-feira, pela página Poder Quântico Asa, pelo programa TV Tudo Pré Grande Litoral. Meu telefone é 9704 1292. Tá, pessoal? Agradeço muito. Gratidão, doutora. Foi muito boa a participação, viu, no programa. Gratidão, Gabriela. Gratidão a toda a equipe da TV, Tudo Praia Grande Litoral, pela oportunidade, e principalmente aí também a oportunidade mesmo de passar, né, um conhecimento. Sim. E estou muito feliz com o convite, lisonjeada, feliz mesmo. E também agradeço a todos, aos internautas, aos telespectadores, e aos futuros alunos aí que venham um dia me procurar. Estou à disposição. Com certeza.